And he showed me a vision. E ele me mostrou uma visão. And in that vision, he E lifted naquela me up visão, above the earth. ele me levantou acima da Lifted me terra. up above the earth. E quando ele me Then I levantou looked acima at da the earth terra, and I saw as if an earthquake então had eu hit the olhei earth. para a Big terra e eu vi como se um grande terremoto tivesse atingido a terra. Por quê? Porque eu vi a superfície da terra tremendo, pó, pedras, rochas pulando, enquanto isso acontecia. Then I realized this was not an earthquake. Então eu entendi que aquilo Because I não saw era the um glory terremoto. beam from heaven Porque eu vi a glória irradiar do céu até a terra. Foi a glória que causou aquele terremoto. Então eu vi pessoas em seus corpos By the way, let me gloriosos. give you one secret. A propósito, deixe-me dar-lhes um segredo aqui. É a glória que vai arrancá-los para fora dos seus túmulos. Those who are Eu asleep, estou falando daqueles que estão dormindo em it is Cristo the glory. The Jesus. glory has so much power that pulls A them glória out, tem tanto poder que os arranca. resurrect them, Na verdade, transforma-os, ressuscita-os, transforma-os e então puxa-os para fora da terra. E vocês podem imaginar o quanto ele deve ter feito em câmara lenta para que eu pudesse ver, porque tudo isso aconteceu como um flash, um piscar de olhos. Então, as they went up, they were, enquanto the eles glory was subiam, mixed with dust. a glória estava misturada com o pó. E eu podia ver a glória, mas também o pó. They went into the pure. Mas quanto mais eles subiam, mais eles entravam na puríssima glória do Senhor. And then I saw them join the Lord in the E sky. então eu os vi encontrando-se com o Senhor no céu. Então a nuvem veio e os escondeu dentro Listen, dela. precious people. Ouça, povo I precioso. later found out that he shared the same Mais tarde eu vision with descobri the prophet. que o Senhor deu a mesma visão a Daniel, o profeta poderoso, o profeta terrível, aquele que os leões não puderam comer. And then he shared it with Isaiah the prophet. Então ele também a deu a Isaías, o profeta. But when he shared with Daniel, Mas quando ele compartilhou com Daniel, Daniel documented it in Daniel chapter 12. Daniel a registrou em Daniel capítulo 12. Posso resumir e terminar esse culto? Em Daniel capítulo Verses 1 12, to 4. versículos 1 ao 4. Daniel sees the following. Daniel 12, 1 Daniel vê o seguinte. Daniel 12, do 1 ao to 4. 4. But remember one thing. Mas lembre-se de uma coisa. You can decide to always meet Vocês as a church. podem sempre se decidir reunir como igreja. You can decide with your pastors Você pode decidir com seus pastores e dizer, and revival. nós queremos We're avivamento. always going to meet on such a day. Então nós vamos sempre nos reunir em um dia e uma hora determinados. E vamos adorar o Senhor lá, e ouvir a mensagem do Senhor, e orar por avivamento. Pastors who subscribe to this E os pastores que aderirem a isto agora, attend those meetings. You can say, this vocês devem sempre estar presentes nessas reuniões e dizer, este mês o pastor Francis é quem vai dar a mensagem. is giving the message. No mês que vem é o bispo fulano que vai dar a mensagem. Sustain the fire to keep Para preservar o fogo, para mantê-lo aceso, certo? Para que o fogo não apague depois que eu for embora. Obrigado. Vocês estão prontos para Daniel 12, versículos 1 ao 4? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, se levantará. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde o princípio dos tempos até aquele dia. Mas naquele tempo, o teu povo, aquele cujo nome será achado escrito no livro, será livrado. O livro. O livro. O everything livro. about this distressing time I've spoken. Todas as coisas sobre este tempo de angústia da qual eu tenho falado. É por isso que quando eu fui à Ilha Espanhola e profetizei o terremoto do Haiti, fui ao Chile, a crise econômica global, o derramamento de sangue lá e tudo mais, a angústia que você vê. No versículo 2, Daniel agora vê o arrebatamento da igreja. Daniel vê multidões que dormem no pó da terra, que vão despertar, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e terror eterno. Those who are wise will shine like the brightness Aqueles of que heaven. forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzem a muitos à justiça, como as estrelas para sempre e sempre. Versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e refinados. The wicked
Mas os ímpios continuarão a ser ímpios. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. The wicked will continue. Os ímpios vão continuar a ser ímpios, pecadores. Many will be purified. Muitos serão purificados, embranquecidos e refinados, significando polidos. Quando você terminar a purificação e remover as manchas, agora você pode polir, dar brilho. É isto. That's what he's saying. É isso que ele está dizendo. So Daniel sees Então Daniel vê that time. aquele Daniel, tempo. I hope this church is Eu espero que essa igreja esteja começando a receber esta mensagem e amadurecendo nisto. Você sabe que Daniel é um profeta do tempo do fim. E ele viu estes dias lá atrás. Daniel, when he saw these days from then, E quando Daniel viu esses dias lá atrás, Daniel, when the time Daniel, for rapture comes, quando o tempo para o arrebatamento chegar, Daniel sees Daniel vê two groups, dois two grupos. major groups. Dois grupos principais. Um Daniel grupo, sees Daniel vê, is resurrected este grupo é ressuscitado for rapture, para o arrebatamento, for the kingdom of God. para o reino de Deus. The other group, O outro grupo Daniel sees, que Daniel vê, also resurrected, both resurrected também ressuscitou ao mesmo for tempo. the kingdom of God, Um ressuscita para o reino de Deus. for judgment. O outro ressuscita para a Daniel perdição, sees the para two juízo. visions I shared with you. Daniel vê as duas visões que eu compartilhei com vocês quando eu estava no chão do aeroporto em Joanesburgo. E eu vi as duas visões, mas eu não sabia onde colocar cada uma delas. Porque elas eram tão próximas que eu não sabia qual veio primeiro. Se era o arrebatamento da igreja, a igreja aparece diante do trono, ou o derramamento de sangue no mundo árabe se espalhando por todo o mundo. Eu não sabia qual delas viria primeiro. Então eu orei e disse que ninguém espere por alguma profecia se cumprir para então aguardar o arrebatamento depois disso. Então eu estava até orando e dizendo que o arrebatamento viria antes do derramamento de sangue. Isto faria com que eles se preparassem naquela hora. Mas se fosse o contrário, o derramamento de sangue viesse antes, que alívio, então eles não se perderiam. Mas se eles esperassem até que o derramamento de sangue se cumprisse primeiro antes do arrebatamento, ou seja, se o arrebatamento acontecesse, eles o teriam perdido. Daniel, in the same way, saw two. Daniel, da mesma forma, também viu duas ressurreições ao mesmo tempo. The other group for judgment. Mas um grupo vai para o céu e o outro grupo vai para o juízo. The Christians Eu estou that falando are asleep in the dust dos of the earth. cristãos que estão dormindo no pó da terra. Which particular Christians am I talking about? De quais cristãos eu estou falando particularmente? Those who at Eu the estou point of falando death daqueles que no momento da sua morte estavam andando em retidão, em santidade. Eu não estou falando de todos. É por isso que eu estou dizendo, vocês que estão sentados aqui são muito abençoados. Porque vocês ainda não morreram. E o anúncio chegou a vocês. Então agora você sabe que você pode abandonar o cristianismo casual e começar um caminho cristão de santidade. E se você morrer antes do arrebatamento e você é santo, tudo bem. Naquele dia você vai ressuscitar e entrar. E se o arrebatamento acontecer antes de você morrer e te encontrar em santidade, também está certo. Mas alguns cristãos viveram nessa terra e morreram sem nem sequer saber que esta salvação da prosperidade leva as pessoas para o inferno. Eles não tiveram a oportunidade. Mas para vocês ouviram o anúncio, prepare o caminho, o Messias está vindo. O reino do Messias é um reino santo.
Vocês são tão abençoados que vocês podem literalmente se preparar e entrar. Daniel vê isso, mas quando o Senhor vem para me mostrar a mesma conversa, Ele me mostra somente o grupo que será arrebatado. Somente eles são ressuscitados. Então a voz diz, a maioria deles permaneceu no pó da terra. E eu acho que esta é a mensagem. Que a maioria continuou no pó da terra. A maioria ficou lá no pó da terra. Uau! Significando que será um remanescente. Os eleitos de Deus. Será uma igreja remanescente. Então, vocês realmente devem querer se esforçar para o primeiro prêmio. Vocês têm que se esforçar e então vocês certamente entrarão. Porque Ele está dizendo que há algumas pessoas que o Senhor criou, que até mesmo nasceram de novo, mas que por causa desta coisinha chamada santidade, por falta dela, eles não vão entrar. Espantoso. Então Daniel vê mais adiante, no versículo 3, ele vê o grupo que ressuscitou para o arrebatamento. Tem dois subgrupos. Um grupo que ele vê são aqueles que são sábios, resplandecendo como o fulgor do firmamento. Mas se você vai para Jó 28, do versículo 20 a 28, não precisa abrir, só tome nota. Ele diz, no versículo 28, depois que ele provou a velocidade do vento, a força do vento e o caminho dos relâmpagos, então finalmente ele confirmou e elevou-a e disse, eis que no temor do Senhor está a sabedoria. Então, quando Daniel diz que ele viu aqueles que eram sábios, isso significa que ele viu aqueles que levaram uma vida no temor do Senhor. Qual é a mensagem quando eu trago isso para vocês aqui? Isso significa que o Senhor está dizendo que esta é a hora para viver no temor do Senhor. E quando eu olho para a maioria de vocês aqui, eu vejo que vocês não a possuem. É por isso que vocês podem ver. Mas o Senhor está dizendo, tudo bem, deixe para lá agora. Eis que esta é a hora de voltar ao temor do Senhor, significando, eu não vou praticar essa imoralidade porque eu tenho medo de HIV/AIDS. Não, eu não vou praticar essa imoralidade porque eu temo o Senhor. O temor do Senhor. O temor do Senhor. Então Daniel vê aqueles que conduziram muitos à justiça, resplandecendo, brilhando mais do que os céus, como as estrelas. Estrelas em espanhol. Então, aqueles que conduziram muito à justiça são muito mais brilhantes até do que os sábios, significando que o Senhor está me enviando aqui para fazer uma pergunta botsuana, inclusive aos pastores. Desde que você se tornou um pastor, desde que você se tornou um cristão, vocês realmente conduziram as pessoas à justiça do Senhor? E eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Porque a verdade é que a igreja tem feito o oposto. Alguns de vocês, pela maneira como vocês vivem a sua salvação, têm feito com que as pessoas se afastem de Jesus. Alguns de vocês, pela maneira como vocês pastoreiam suas igrejas, têm feito com que algumas viúvas simplesmente vão embora. Algumas mulheres vão embora. Vocês até conduziram pessoas para fora da igreja. Então o Senhor está dizendo, esta é a hora para esta nação experimentar um despertamento, para acordar agora e abraçar a justiça
e a santidade e se arrepender. Porque nesta hora Ele está preparando as nações. E quando aquele dia chegar, quando todas as nações se reunirem, por causa de vocês, por causa do seu zelo, da perseverança e determinação de vocês, quando o Senhor olhar lá, entre os reunidos, Ele verá que Botsuana também estará reunida por causa de vocês. A ministração mais importante e mais completa do profeta David Warren. Será que a igreja cometeu o mesmo pecado de Sodoma? A igreja que entender essa ministração e obedecer à instrução do homem de Deus entrará no glorioso reino eterno de Deus.